O jogo foi realmente emocionante. Nós tivemos um início fulminante, né? Aí um meio ruim, não encaixava, e o final emocionante, porque se nós tomássemos um gol, acabava a nossa classificação. Então, e aí tivemos 2 ou 3 chances para matar também. Então, ficou emocionante, como são os jogos da Libertadores, né? Mas também não precisava ser tanto, né? Levi, Os jogadores. O que você pode dizer dessa queda do Atlético do primeiro para o segundo tempo? O Atlético, que, como você disse, começou muito bem, mas no segundo tempo a gente sentiu ali que perdeu um pouco da força no meio de campo. Você acha que foi realmente esse problema no meio de campo? O que você acha que aconteceu? Acho que sim, acho que você observou bem. Nós perdemos um pouco de força no meio. Não que eles tenham criado ótimas chances para marcar. A defesa, acho que até reagiu bem. Mas nós demoramos para matar o jogo, né? Quer dizer, eu não sei se o 3-0 inicial passou uma tranquilidade que não deveríamos ter. Talvez. Mas tentamos fazer as substituições, principalmente pelos cartões, né? Substituir pelos cartões, porque esse jogo estávamos na iminência de ter jogador expulso também. Então, não houve assim um domínio com chances, oportunidades para marcar muito do adversário. Mas, na verdade, o jogo ficou emocionante justamente pelo fato de mais um gol a gente caia fora da Libertadores. Agora, nós vencemos com méritos, né? O time mereceu. Nós fizemos 3 golaços também, poderíamos ter feito até mais. Então é isso, sofremos, mas vencemos. Levi, coincidentemente, nós conversamos com o Vitor ontem e perguntamos para ele, né, o que é saber sofrer no futebol, é uma frase muito utilizada, né, nesses últimos tempos, e hoje o Atlético parece que experimentou um pouquinho disso. Na sua avaliação, o que esse jogo leva de aprendizado para a sequência da Copa Libertadores, Levi? Olha, nada do que nós não falamos antes do jogo. Tá? Porque a expectativa nossa era essa, de que um jogo contra um time uruguaio é Brasil 1950. É assim que funciona. Ainda mais no jogo de Libertadores. Então, a gente pode ficar surpreso, porque realmente, se você considerar o nível técnico dos jogadores, o Atlético tem eu afirmo isso aqui, isso é uma opinião minha, pode ser que eles não vejam dessa maneira. O Atlético tem jogadores melhores, mais tarimbados, tal, e deveríamos exercer uma superioridade no jogo. Mas ela aconteceu muito rápido. Ela pegou de surpresa todo mundo. Foi 3-0, cara, em muito pouco tempo. E aí o cara acerta um pombo sem asa, que a gente chama no futebol, que é aquele segundo gol deles. Você, emocionalmente, a coisa muda, inclusive os jogadores. Todos somos seres humanos, entende? Então há uma certa insegurança, mas mesmo assim ainda poderíamos ter fechado com mais um gol, 2. Então é isso, escapamos dessa e fica uma lição, né, já para o próximo jogo. Ô, Levi, você falava aí a lição aí para o próximo jogo, a Libertadores, você falava que o time vai ter que evoluir para brigar por coisas maiores na competição. Em relação aos 2 jogos, no geral, o Atlético, na sua visão, deu muita chance para o adversário. A gente sabe que na Libertadores, lá na frente, muita chance para o adversário pode representar algo perigoso. Eu vou responder negativamente assim, não, nós não demos muito. Aquele chute que o cara acertou o segundo, que tipo de chance que nós oferecemos para ele? Quer dizer, um chute de meia distância, né? Mas acertou indefensável. Então não foi bem assim, não teve aquelas falhas gritantes assim que a gente possa cobrar. Agora tem um estudo, né, dos jogos, o vídeo. Claro, sempre a gente poderia ter feito alguma coisa melhor em alguns momentos. Mas também fizemos 3 gols relâmpagos, eles não esperavam também completamente. Então nós também pegamos de surpresa o time deles. Então é isso, são os ingredientes da Libertadores. Levi, a gente está observando que em alguns jogos você vai analisando, né, aquele que você tem. Em termos de, no clássico, nos 2 jogos da Libertadores, você foi coerente, né? Você está buscando o entrosamento desse time que você pensa para o futuro, né? Pelo visto de hoje. Pois é, aqui o nosso futuro, né, Roberto, o nosso futuro é muito próximo. Então, sabe, é difícil de você selecionar um time e controlar o outro também que está disputando o Campeonato Mineiro. Então você tem que separar os jogadores. Alguns jogadores têm um certo risco de contusões pela proximidade dos jogos, pela idade,
Também, e também é uma coisa muito natural, porque não estamos fisicamente no melhor de nossa forma. Nenhum time brasileiro está no melhor da forma física nesse momento. Então, você vai pagando por isso também. Então, você vê que alguns jogadores sentem um pouco no jogo e a gente procura substituir. Além disso, na Libertadores tem o cartão amarelo, que é muito perigoso. Então, você tem jogadores do mesmo nível, então substitui também. Então, é isso, cara. É revezando o time e qualificando o time. E só que nós temos que passar pelos jogos. Quer dizer, vencemos, cara. Vencemos e vamos comemorar essa vitória, assim. E já preparar para o outro, que deve ser daí para mais difícil. Ô, Levi, o Diego Tardelli foi anunciado hoje como reforço do Grêmio. Era um jogador que o torcedor sonhava em ter de volta ao elenco. Imagino que você também, caso recebesse o Tardelli, sabe do ganho que o Atlético tem. E com a ida do Tardelli para o Grêmio, você fica satisfeito, o Papagaio chegando, com o grupo que você tem, ainda faltam reforços para o Atlético conseguir chegar mais longe ainda na Libertadores? Olha, é muito fácil responder essa pergunta para mim, porque todos nós gostaríamos de contar com o Tardelli. É um jogador de alto nível técnico e que realmente encaixaria no time. Isso não tenho muitas dúvidas. Agora, entre escolher um jogador e deixar todo o elenco com problemas de pagamento, tá? Porque o pagamento está atrasado. Quer dizer, você quer trazer um jogador mais ainda, recebendo 1 milhão por mês? Quer dizer, eu acho que foi gente, vamos ser razoável, a gente tem que entender essa situação. Todo mundo gostaria de ter um atleta, mas para mim é um sonho. Então, se eu fosse presidente, eu jamais contrataria. Se eu fosse presidente. Quer dizer, como técnico, quem é que não gostaria de ter o Tardelli? Mas só que tem outras contas para fazer, entende? Tem outras contas para pagar. Então você acaba destruindo, às vezes, o ambiente pode ficar até ruim, dependendo de uma situação dessa. A carga em cima do Tardelli ia ser pesadíssima. Então, sabe, eu acho que foi um bom senso, assim. Agora, parabéns para o time que conseguiu contratá-lo, porque ele é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, um grande jogador. Mas eu acho que a decisão do Atlético, eu estou dando a minha opinião. Estou dando a minha opinião. Tá? Cada um pode ter uma opinião diferente da minha, mas eu acho que a diretoria agiu corretamente. Levi, ainda aproveitando um pouco da sua resposta anterior e até estendendo a pergunta ao Adilson, quando que a parte física do Atlético você acha que vai estar 100%? Talvez quando começar a fase de grupos, se o time chegar lá, ou já no próximo jogo, porque hoje deu para perceber que fisicamente o time sentiu bastante no segundo tempo. Com certeza não será no próximo jogo. É muito pouco ainda. Às vezes você observa, os jogadores estão dando 100%, a gente está fazendo as 3 substituições e tal, mas alguns jogadores saíram realmente cansados, porque a parte física ela é muito forçada, realmente é para início de temporada. Então não tem assim... até seria importante vocês entrevistarem os nossos fisiologistas, os nossos fisioterapeutas. Eles têm os dados todos dos jogadores e eles poderiam passar isso para vocês também. Acho que é uma coisa que pode ser liberada para vocês saberem como é que funciona a recuperação dos jogadores e o desgaste que eles têm. Porque, olhando assim, a olho nu, quem gosta de futebol, pensa, né? Que o Tardelli ganha 1 milhão por mês, tem que correr 3 horas sem cansar. Tá? Não é isso? A ideia que passa é essa, sabe? Que o pessoal ganha muito, então tem que correr muito. Realmente, eu acho que sim. Mas tem os limites, né, cara? O ser humano tem os limites. E a gente tem que saber respeitar. Aí tem a tabela, que é ridícula. Aliás, o calendário é ridículo. É ridículo o calendário. Expõe os jogadores. Então, tem um monte de coisa que acontece paralelamente que prejudica também o desempenho do jogador. Levi, durante o segundo tempo você colocou o Adilson junto com o José Wellison para fortalecer o meio de campo, que você falou que tinha perdido um pouco de força nesse tempo, né, nesse meio tempo. É uma possibilidade adotar um esquema com 2 jogadores de mais marcação já desde o começo, ou é algo que você pensa mais para o decorrer das partidas? Não, certeza. É uma possibilidade, claro que sim. Dependendo da situação, dependendo do adversário, é uma força que nós temos, porque eles não são... Por exemplo, o Zé Elias, você coloca o Zé Wellison, né? Eles não são só defensivos, cara. O jogador mais defensivo que nós temos no meio do campo é o Adilson, que tem uma distribuição de bola ótima. Então, o nosso meio de campo ele é muito aberto.
inclusive. É muito aberto, inclusive. Só que são jogadores técnicos que sabem marcar e que chegam bem na frente. A gente joga para vencer. Então a gente se expõe um pouco às vezes. Por isso que normalmente eu tenho feito as 3 substituições. Tá então, Levir Coupe falando da vitória do Atlético 3-2, um bom primeiro